Antes de fazer a pergunta, eu vou fazer uma introdução à pergunta. Tá bom. Eu vou explicar aqui para o ouvinte, para quem está assistindo, o que é o novo arcabouço fiscal. Economia é um negócio feito para o povo não entender, sabe? O que é esse novo arcabouço fiscal? Antes de tudo, o orçamento do governo, igual ao seu salário, ele cresce todo ano. Então ele tem que ter uma regra para saber o quanto ele vai crescer de um ano para o outro. Perfeito? O novo arcabouço fiscal é um teto de gastos para limitar o quanto o orçamento do governo vai crescer, do ano A para o ano B. Tá? E qual é a regra estabelecida? É uma regra de crescimento que vai até 2,5% acima da inflação de um ano para o outro. É como se o seu salário, Vilela, se o que tu ganha, crescesse 2,5% a cada ano no máximo. Tá? E tem um segundo teto de gastos dentro do novo arcabouço fiscal. E aí eu vou explicar o porquê que eu estou falando de algo matemático, que não está em debate. A segunda regra diz o seguinte, que os gastos de um ano para o outro, eles podem crescer a uma velocidade de 70% do que as receitas cresceram. Ou seja, receita cresceu 10%. Quanto que o gasto pode crescer? 7%. Tá? Só que limitado a 2,5%. Ou seja, a receita cresceu 10%, quanto que o gasto cresce? 2,5%. Se crescesse 1% a receita, o gasto poderia crescer 0,7%. Perfeito? Essa é a lógica. Uhum. Tá? O que acontece com isso? Essa lógica, ela é sacana. Ela tem um terraplanismo matemático aqui que pouca gente fala, que é o seguinte. O teto, ele cresce menos do que o piso da saúde, o piso constitucional da saúde, que é o mínimo que a gente garante no Brasil para a saúde e o mínimo que a gente garante no Brasil para a educação. Por quê? Saúde e educação crescem a uma velocidade de 100% da receita. Só que o orçamento só cresce a 70% da receita. O que isso significa? É como se a gente tivesse numa estrada um caminhão gigantesco, tá? Gigantesco, fechando a estrada toda, correndo a 70 km por hora. Atrás vem um carro da saúde e o carro da educação, que são os mínimos constitucionais da saúde e da educação, que é o que nenhum político pode cortar nesse país. Eles estão correndo a 100 km por hora. O que vai acontecer? Não precisa ser nem física e nem matemática. Eles vão bater no caminhão. E enquanto eles não batem, o que vai acontecer? Eles vão atropelando todas as outras despesas que não têm proteção constitucional. Perfeito? E, logicamente, a velocidade do caminhão, que é o novo arcabouço fiscal, é incompatível com a velocidade de crescimento dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Por serem incompatíveis, no momento em que o governo aprova o novo arcabouço fiscal, ele está indicando que pretende reduzir fortemente de 100 km por hora para 70 km por hora o crescimento da saúde e da educação. Aí você disse lá no Twitter e você diz sempre. E o Haddad também tenta dizer isso às vezes. Uma coisa que é terraplanista, tá? É negacionista. É bolsonarismo dizer isso. Que o ajuste fiscal no Brasil vai se dar pelo lado das receitas. Então é taxando os mais ricos. Isso é mentira, sabe por quê? O que acontece, Vilela, se a gente dobrar a velocidade do caminhão para 140 km por hora, o carro da saúde e da educação também vai dobrar, porque os dois são atrelados à receita. Eles vão para 200 km por hora. Entendeu? Ou seja, você não consegue resolver pelo aumento das receitas. Você só consegue resolver a incompatibilidade freando o carro da saúde e freando o carro da educação. Por isso, eu concluo dizendo que, no Brasil, a partir da aprovação do novo arcabouço fiscal, só há possibilidade de ajuste no orçamento, e eu duvido algum técnico negar isso, algum economista negar isso, eu duvido a Haddad negar isso, o Rogério Serrão negar isso. Só há possibilidade de ajuste fiscal no Brasil com o freio, com a redução da taxa de crescimento do piso da saúde e da educação, que exige uma mudança constitucional. Minha pergunta para você é, o governo Lula, ele pretende abandonar o novo arcabouço fiscal ou o governo Lula pretende abandonar os pisos da saúde e da educação? Porque os dois não convivem juntos e em 2027 o orçamento está arrebentado, ele não existe mais. Estimativas do próprio Tesouro Nacional. Você tem um minuto a mais ainda de resposta, porque ele atravessou aí um minuto a mais. Duas coisas, olha só. Davi é economista, e eu sou formado em Direito. Economia é assim, economista é assim. Se você botar 10 economistas num debate, você ficar mediando, tem o economista ortodoxo, heterodoxo, tem do MMT, tem do marxismo, tem do trotskismo, tem do não sei o que a quatro.
E aí, cada um tem uma opinião. É igual advogado. Advogado, cada um tem uma opinião. O advogado que é contra hoje, amanhã é pró. O que é pró hoje, amanhã pode ser contra. Então, é uma questão de opinião. E ele volta novamente na futurologia. Ele está fazendo umas contas... A conta que ele faz é a mesma conta que o mercado faz. O mercado está nesse papo aí de que, no acabou. Claro que o mercado não quer a mesma coisa que ele. O mercado quer que corte do pobre. Ele não, ele quer que corte do rico, mas ele quer que você faça uma coisa que não dá para fazer numa democracia. Gente, olha só, o que é correlação de força? O que é uma democracia? A democracia é poder legislativo, executivo e judiciário. Por exemplo, aí ele falou assim, por que o Lula não revogou o piso? Como é que você revoga uma lei do Congresso Nacional? Você vê, recentemente agora, o Trump fez um decreto. O Congresso passou por cima do Congresso, o Congresso foi à Suprema Corte, a Suprema Corte americana, que é conservadora, falou, não pode. E se não pode, não pode. O Trump botou a viola no saco. Então, por exemplo, se existe uma coisa na Constituição chamada ato jurídico perfeito. Se o ato jurídico foi perfeito, não houve fraude, tem validade. Então você não pode revogar. Por exemplo, várias privatizações foram feitas nos governos anteriores. Para você revogar uma privatização dessa, você tem que provar na justiça que ela foi eivada pela má-fé, porque aí você tem uma anulação do ato, que não é o caso. No caso do arcabouço, do teto de gastos, o teto de gastos, a gente tem que lembrar, foi aprovado 300 e não sei quantos votos lá. Quem votou contra o teto de gastos do Michel Temer foi a bancada do PSOL, a bancada do PT e mais alguns deputados do PSB, do PDT, etc. Aquilo era uma lei. Para você revogar, o Haddad apresentou a proposta do arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos do Michel Temer, que não tinha nenhuma margem de manobra. Tanto é verdade que para sobreviver à pandemia, onde o governo injetou, não sei se o Davi lembra os números, 700 bilhões, sei lá, porque a economia parou quase totalmente, teve autorização. Porque senão você estaria ferindo a lei. Essa é a questão. Então, na verdade, é o seguinte, falar, até papagaio fala. Eu quero ver ter a consistência para fazer as coisas. Essa que é a questão. Bom, terminamos esse primeiro bloco. Não, tem os comentários agora do Davi, né? Vamos lá. Vamos lá. A economia, ela guarda profundas divergências, tá? Teóricas. O fundo teórico. Esse fundo teórico, no geral, tem um fundo político, né? Tem economista que trabalha em banco. Porra, com certeza ele está defendendo o interesse do banco. Claro. Um economista que trabalha no partido de esquerda, geralmente, mas nem sempre, ele está defendendo o interesse da maioria da população, tá? Mas tem coisas, Cantalice, que não há divergência. A matemática é uma delas. O que eu estou falando aqui é que 1 mais 1 é 2. O que eu estou falando aqui é o seguinte. Segundo o governo federal, Cantalice, eu enviei, Vilela, um requerimento de informação junto com os nossos mandatos para o Ministério da Fazenda, perguntando o seguinte. Resumindo aqui, para ficar mais popular. Em que momento os carros da saúde e da educação vão bater no caminhão? Tá? Ou seja, que o orçamento público no Brasil se torna inviável. Em que momento eles já vão ter atropelado todas as despesas que não têm proteção constitucional nem proteção legal? Ou seja, que despesas são essas? Por exemplo, dinheiro para pagar água e luz. Tá? O Estado tem dinheiro lá para pagar água na faculdade, luz na faculdade para ter aula. Que momento isso acontece? O requerimento de informação responde entre 2027 e 2028. Ou seja, até 2027 e 2028, o governo federal, seja esse, seja o próximo, vai ter que fazer uma escolha entre o novo arcabouço fiscal ou os pisos constitucionais da saúde e da educação. Saúde, ela cresce hoje no Brasil a 15% da receita corrente líquida, educação cresce a 18% das receitas de impostos. Tá? Então você vai ter que abandonar uma das duas. Te digo mais, Cantalice. Haddad tentou rebaixar os gastos com saúde no Brasil há pouco tempo. Ele tentou um golpe no Senado, porque ele parece muito democrata, mas ele aprova tudo por regime de urgência, atropelando as comissões, atropelando o devido processo legislativo. O que ele fez? Ele tentou mudar o conceito de receita corrente líquida
para retirar da base de cálculo do piso da saúde as despesas não recorrentes, o que, segundo estimativas de diversos economistas à direita e à esquerda, tiraria por ano 20 bilhões do SUS, o mesmo SUS que salvou vidas durante a pandemia. Tá? Ele iria retirar, ele perdeu. Ele perdeu, sabe por que ele perdeu? Porque é difícil pra cacete nesse país tu mexer com saúde pública ainda, porque o povo, ele não deixa. Então pra ele também não é fácil atacar a saúde, não. Em 2023, ele deu um golpe, um segundo golpe, para não cumprir o piso da saúde naquele ano. Perfeito? E te digo mais, já encerrando aqui o meu argumento. O novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, como eu falei, ele foi fruto da PEC de transição do Congresso e não da PEC de transição do Haddad, porque a PEC de transição do Haddad, ela estava mantendo o antigo teto de gastos do Temer e o congelamento do piso da saúde e da educação. Sabe quando que foi que o Haddad se ferrou? Isso não entrou na história econômica, não sei por quê, porque a esquerda, ela se tornou totalmente descolada da classe trabalhadora, e isso explica muito do porquê ela está perdendo popularidade. Sabe por que o Haddad se ferrou, do ponto de vista dele? Porque ele tentou manter o teto do gasto do Temer, o congelamento dos gastos, mas também o congelamento da saúde e da educação. Então, o caminhão não bateria os carros não bateriam no caminhão. Ele tentou fazer isso na PEC de transição, na versão dele. Então, o Brasil hoje não teria esse problema que está tendo. Quando o Congresso fala o seguinte, você tem que enviar uma lei complementar substituindo o teto de gastos, o que acontece com ele? Ele toma uma cilada. Por quê? Porque a lei complementar, ela é capaz de alterar o nível de gasto geral, mas ela não é capaz de mexer no piso da saúde e da educação. Então, como ele só podia mexer no orçamento como um todo, mas não poderia alterar as partes do orçamento ligadas à saúde e educação, ele tomou-lhe uma sinuca de bico. Porque ele botou uma taxa muito baixa por orçamento, mas a saúde e a educação estavam crescendo muito rápido. Vilela, é o seguinte, imagina que seu salário está limitado a 2,5% ao ano de crescimento, mas a escola do seu filho cresce todo ano a 10%. Vai chegar uma hora que isso vai dar um choque. E isso daqui não é uma questão de teoria, é uma questão de matemática. Então o governo vai ter que escolher, Catalice, novo arcabouço fiscal ou piso da saúde e da educação. A Tebet já deixou muito claro e muito evidente qual é a escolha em 2027. O Haddad já deixou muito claro a escolha em 2027. E é uma escolha contra o povo pobre desse país. É uma escolha contra a saúde e é uma escolha contra a educação. Tirar 20 bilhões do SUS nesse país, que tanta gente está morrendo na fila do hospital sem leito, é criminoso. Nós não podemos tolerar isso. E aí depois vocês vão falar, sabe o quê? Que a minha crítica está favorecendo o bolsonarismo. Não é tirar 20 bilhões do SUS e aumentar a fila no hospital, não. Davi, sou eu criticando. Como ele ultrapassou muito tempo, você tem 1 minuto aí, 1 minuto e meio para fazer alguma consideração. Veja bem, ele até botou a Haddad na qualidade de legislador, né? Porque ele falou assim, o Haddad faz tudo por, como é que fala? Por medida de urgência. O Haddad nem deputado, nem senador. O Haddad vai lá no Congresso como negociador pelo governo e faz as propostas. E pede para fazer isso. E faz as propostas. Pede para Arthur Lira fazer isso. Mais uma vez, olha só, mais uma vez, você vai, não adianta, Davi, você não vai convencer as pessoas com base nessa futurologia. Não entra nessa, cara, não entra nessa. Você dizer que nós não temos compromisso com os trabalhadores, fomos nós que criamos o SUS, rapaz. Foi a esquerda brasileira com PT, com Partidão, com PCdoB que criou o SUS. Se alguém tem compromisso com o SUS no Brasil, somos nós. E tem mais, tem mais. O Haddad é um ministro tão bom que ele aprovou uma reforma tributária que há 30 anos estava nas escaninhos, nas gavetas do Congresso Nacional, gente. A reforma tributária que vai começar a vigorar agora e vai melhorar a receita. O Brasil tem muito gasto tributário indevido, muita isenção fiscal indevida para quem não tem direito. Então, o Haddad está dando um rumo na economia nacional.